Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você neste instante e que o Espírito Santo de Deus, ele possa nesta manhã, neste dia tão abençoado, derramar sobre você de uma rica bênção, amém? Que ele venha te surpreender durante esse dia, de uma forma muito especial, que ele possa te abraçar neste instante e possa ministrar sobre o seu coração uma palavra especial, uma palavra única que possa consolar e trabalhar no seu coração, amém? Hoje é dia 20/6/2020, sábado. Estamos iniciando mais um devocional do Cada Dia com Deus. Estamos na campanha Remova as Pedras. E o tema da nossa ministração de hoje é Entendendo o Propósito de Deus. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 45, de 1 a 8, amém? Vamos ler juntos? Diz assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: Fazei sair daqui todo homem. E ninguém ficou com ele quando se deu a conhecer a seus irmãos. Ele levantou a voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam. E a casa de Faraó o ouviu. Disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? Seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Disse José a seus irmãos: Peço-vos, achegai-vos a mim. E eles se achegaram. Então disse a ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem pese aos vossos olhos haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem saga. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me pôs por pai de Faraó, por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Amém, meus amados? Nós estamos aqui lendo uma palavra a respeito de José. Na verdade, o que aconteceu com José, depois de todas as dificuldades, de todas as lutas que ele passou durante a maior parte da sua vida, desde a sua tenridade, desde pequeno. Ele acabou sofrendo muitas dificuldades, ele passou por muitas tribulações, ele levou muitas pedradas na vida. Mas nós vemos o propósito de Deus sendo realizado na vida de José. Como você já deve conhecer, né, a história de José, eu vou relembrar aqui com vocês. José, ele era o filho predileto do pai dele. Na Bíblia diz que Israel amava José mais do que a todos os filhos dele. Sabe por quê? Porque ele era filho da sua velhice. Olha o que diz em Gênesis 37:3, diz assim: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então, nós vemos que José, ele era aquele menino muito mimado pelo pai. Ele sempre conseguia aquilo que ele queria. Sabe por quê? Porque ele era o predileto. Mas aconteceu algo muito interessante. Um dia, Deus deu a José um sonho. E ele disse para os seus irmãos assim: Olha, gente, eu sonhei que enquanto amarrávamos o nosso feixe, o meu ficava em pé e os outros 11 feixes se curvavam diante do meu. Na época, ele vivia numa família muito patriarcal. E as famílias assim, sempre o mais velho, o irmão mais velho,
não poderia curvar-se diante do irmão mais novo. Então, os irmãos de José entenderam que aquele sonho estava dizendo que ele queria ser o líder deles. Eles não aceitavam isso. Eles provavelmente devem ter pensado assim: meu Deus, o que esse menino está pensando da vida? Será que eles acham que nós vamos se curvar diante dele? Mas José teve um outro sonho, e ele contou que ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvarem diante dele. Até o seu pai repreendeu, disse assim para ele: mas que sonho é este, meu filho? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos, nós vamos inclinar diante de você? Nós não vamos fazer isso. Mas os sonhos de José, na verdade, foram sinais de Deus, sinais dos propósitos que Deus tinha para a vida daquele rapaz, da vida de José naquela época. Deus tinha um propósito definido, Deus tinha um plano muito especial para ele, né? E na verdade, ele não estava entendendo muito bem o que era, e nem os seus irmãos. Os seus irmãos achavam que era uma afronta aquilo. Mas José, diante dessas situações, foi levado até o Egito. E lá no Egito era muito longe da sua família. E lá ele sofreu algo muito terrível. Ele sofreu o abandono dos seus irmãos. Sabe por quê? Os seus irmãos, eles fizeram o seguinte: eles levaram José e venderam mesmo como escravo para um povo estrangeiro. Primeiro eles pensaram em matar o irmão, mas aí eles mudaram de ideia, né? E acabaram vendendo o irmão. Imagine aquele garoto, José, que na verdade era super querido pelo seu pai, todo mundo protegia ele, os pais protegiam, e de repente ele ser vendido pelos próprios irmãos. E aí ele começou a sofrer algumas coisas. Ele começou primeiro sofrendo rejeição dos irmãos, a crítica dos irmãos, né? Ele era muito dependente emocionalmente, provavelmente dos pais, mas mesmo assim, ele passou por tudo isso em relação aos irmãos, né? E aí nós entendemos que ele teve que passar por isso, justamente para ele saber ocupar aquela posição elevada que Deus tinha para ele. Quando nós olhamos para José, nós vemos que Deus estava fazendo com ele um tratamento, né? Porque depois ele foi levado para trabalhar na casa de Potifar, para aprender a ser submisso, para aprender o que era hierarquia, o que era autoridade. Porque até então ele era o filhinho do papai. Mas lá ele teve que aprender a ser submisso, ele precisou ser treinado por Deus, né? Aprendeu a ter regras de boa convivência, de submissão à autoridade, porque ele seria depois o governador do Egito, e para isso ele tinha que aprender, né, a ser submisso às autoridades. Ele aprendeu também a questão de viver tanto na fartura quanto na escassez. Sabe como? Ele foi preso e lá ele passou por situações bem difíceis. É isso mesmo. Primeiro ele foi escravo, né? Depois ele começou a administrar os bens do seu senhor, né? E ainda foi parar depois na cadeia. E aí teve que aprender a administrar algumas coisas, né? Algumas situações de escassez. E isso foi um aprendizado de Deus, porque depois ele teria que viver 7 anos de fartura, depois seguidos de 7 anos de fome. Então, José precisava aprender a lidar com as duas situações, principalmente lidar em relação à crise. Muitas vezes nós passamos por situações que nós não entendemos, mas José ele teve que aprender algumas coisas, justamente para ficar longe da sua família. Ele foi escravo, depois ele foi preso por causa de uma calúnia. Ele não tinha expectativa de vida, né? Porque a pessoa ir preso por uma coisa que ele não cometeu. Mas José continuou sendo íntegro. E ele não entendia o motivo de tanto sofrimento, nem de tanta adversidade, nem de tantas tentações.
Ele não entendia nada daquilo que estava acontecendo, nem porque ele estava sendo tão apedrejado durante a vida com tantas dificuldades. Mas ele confiou na providência de Deus, que muitas vezes até parece tardar, mas sabe, não falha. José, naquele tempo, ele não ficou frustrado com Deus. Na verdade, ele ficou frustrado com as situações de vida que ele estava vivendo. Mas Deus, ele o exaltou. E sabe o que foi mais interessante? Deus o colocou como governador do Egito, né? E aí nós vemos assim como Deus é lindo, como Deus realmente, ele cuida dos seus filhos, como o Senhor realmente cuida e guarda e protege. E aí nós vemos uma palavra especial para nossas vidas, né? Às vezes nós achamos que nós estamos passando por situações difíceis, somos os menos favorecidos, mas assim como Deus fez com José, ele também faz conosco. Deus, ele é especialista em tirar pessoas do calabouço, da prisão, de lugares terríveis, das dificuldades, dos problemas e colocá-las em lugares altos. E é isso que o Senhor quer fazer com a sua vida hoje. É isso mesmo, Deus está treinando você para algo especial. Deus está treinando você para um futuro muito maravilhoso. Então, o Senhor não está preocupado com a sua situação no momento. Na verdade, tudo que você está passando, essas pedras no seu caminho, essas pedras que você está levando, elas estão permitindo que você cresça, estão tratando o seu caráter, estruturando suas emoções para algo especial que Deus tem na sua vida. Tudo isso faz parte do tratamento de Deus para você receber um grande milagre e a bênção que você espera tanto. Então, hoje, não venha reclamar mais do que você está passando. Ao contrário, comece a exaltar ao Senhor e agradecer. Sabe por quê? Porque você está sendo treinado para um propósito muito lindo na sua vida. Assim como o Senhor exaltou José, depois, quando ele foi governador, ele salvou a sua família da fome. Ele foi realmente um grande líder. Passou por tantas dificuldades, mas foi um grande líder. Deus quer também cumprir na sua vida aquilo que ele lhe prometeu. Então hoje, peça para Deus, quais os sinais que ele está mostrando para você, o que ele está treinando para levar você à sua bênção e à sua vitória. E você vai ver que o Senhor vai revelar para você exatamente os milagres e propósitos que ele tem para a sua vida, amém? Pai, abençoe os teus filhos nesta hora. Nós colocamos diante de ti a vida de cada um. Realiza os teus propósitos na vida deles e que essas pedras que estão no caminho deles, as dificuldades e problemas, venham ser sinais para a tua glória, para a honra do seu nome. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Que você entenda realmente qual o